Bom dia, turma. Bom dia, professora Rosane. Hoje o meu grupo, que sou eu, Matheus, o Pedro, Arthur, o Rafael e o Gustavo, nós vamos entrevistar aqui o Gustavo Henrique Rocha de Macedo, que é promotor do Ministério Público do Paraná desde o ano 2000. E a primeira pergunta vai ser minha mesmo, que é: como o senhor enxerga o impacto da inteligência artificial e da automação no futuro da atuação do Ministério Público? Há riscos ou oportunidades para a justiça? Bom dia, turma. Eu enxergo de maneira muito otimista o emprego das novas tecnologias, como a inteligência artificial, na atuação do Ministério Público e em todo o sistema de justiça. É lógico que esses novos recursos têm que ser usados com muito cuidado, afinal, a geração das manifestações processuais ou extraprocessuais, sejam do Ministério Público, sejam dos advogados, sejam por parte do Poder Judiciário, ou de todos os órgãos do sistema de justiça, dependem sempre da intervenção do ser humano, da pessoa que está investida naquele cargo, né? Mas o uso dessas tecnologias pode sim facilitar na análise de dados, na realização de algumas tarefas repetitivas, sempre com a supervisão e a revisão daquele que é responsável pela prática do ato respectivo. Muito obrigado. Agora vamos para a pergunta do Gustavo. Diante de um mundo em constante transformação, como o senhor acredita que a formação e a atualização dos promotores devem se adaptar para continuar sendo eficazes na defesa e na sociedade? Tá. O Ministério Público foi projetado na Constituição de 88 num mundo diferente, um mundo em que não havia telefone celular, um mundo que não havia internet, um mundo em que as coisas eram mais corpóreas, as relações eram pessoais, não eram virtuais. É lógico que nesse cenário a instituição do Ministério Público tem que estar sempre contextualizada, porque afinal de contas ela existe para servir a sociedade, existe para não para servir a si mesma. E existe, embora ela tenha um compromisso com aquele projeto que foi feito pelas pessoas de 1988, ela tem que atender as pessoas da sociedade atual. Então, qual é o grande papel do Ministério Público e como que deve ser feita a formação dos seus membros nesse período atual? Tem que, primeiro, verificar quais são as demandas sociais mais modernas, quais são as técnicas mais apropriadas de acesso à justiça, quais são os direitos fundamentais carentes de implementação, e tudo isso depende, obviamente, de muito estudo, de muita verificação da realidade, de uso de dados empíricos, de pesquisa do meio social, e não a um atrelamento àquilo que foi desenhado 40 anos atrás. Muito obrigado. Agora nós vamos passar para a pergunta do Pedro Arthur. A tecnologia pode tornar a justiça mais acessível, mas também pode aumentar a desigualdade. Como equilibrar inovação e equidade na atuação do promotor? A tecnologia tornou o sistema de justiça muito mais acessível, isso sem dúvida nenhuma. Basta ver que com a adoção do processo eletrônico, houve uma ampliação das formas de comunicação, das formas de acesso, e especialmente na agilização da tramitação dos procedimentos, em todos os ramos, sem dúvida nenhuma. Ainda com relação a isso, também a tecnologia, em algumas questões, facilita muito e auxilia no alcance da verdade. Então, nós, por exemplo, usamos hoje muito nos processos criminais imagens de câmeras, as vítimas, por vezes, filmam seus agressores, as pessoas são filmadas nas ruas cometendo os crimes, e isso elimina, ou melhor, isso melhora a produção da prova nos processos. Então, sob esses aspectos, a tecnologia, de fato, ela melhorou não só o acesso, mas a qualidade da prestação jurisdicional e também a velocidade. Por outro lado, é certo que é necessário que essas tecnologias sejam acessíveis a todas as pessoas, e na prática não é. Nós sabemos que há uma desigualdade no plano virtual, no plano tecnológico, porque, por exemplo, as pessoas mais idosas têm mais dificuldades em mexer com aplicativos, com alguns programas
de informática, e isso tudo supõe que esses mecanismos eles tenham códigos mais facilitados, que eles sejam cada vez mais acessíveis para que as pessoas não só a eles tenham acesso, mas também saibam utilizá-los, né? Por outro lado, as instituições têm que dispor de mecanismos para que as pessoas que não têm acesso a essas tecnologias possam também ter contato, né? Ou seja, possam propor seus processos, possam enviar suas notícias crimes, fazer seus registros de boletins de ocorrência, da maneira, vamos chamar assim, antiga, né? Porque tem pessoas que não sabem usar. E agora nós vamos finalizar com a pergunta do Rafael. Bom, e que conselhos o senhor daria para jovens estudantes que desejam seguir carreira no Ministério Público, especialmente considerando as mudanças éticas e tecnológicas em curso na atualidade? Eu posso dar alguns conselhos para as pessoas que desejam seguir a carreira do Ministério Público. O primeiro conselho: estudem muito formação humanística, estudem filosofia, estudem sociologia, se puderem, estudem um pouco de antropologia também, para que vocês possam entender as pessoas. São as pessoas que são a finalidade do nosso trabalho, né? O Ministério Público existe para garantir o regime democrático, para defender a ordem jurídica. A preocupação maior da instituição, sem dúvida nenhuma, é a promoção de direitos fundamentais. O Ministério Público é um instrumento que a Constituição concebeu no ano de 1988 para que houvesse uma defesa efetiva dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, em razão disso, você que quer ser promotor, você que quer ser promotora, tem que também entender como funcionam as relações sociais, como se estrutura o direito objetivo. E digo mais, estudem muito direito constitucional, estudem muitos direitos humanos e, obviamente, o carro-chefe do Ministério Público é o direito penal e o processo penal. Então, essas que seriam assim algumas dicas que eu daria no primeiro momento, mas tenho certeza de que vale a pena, porque é uma profissão muito recompensadora, é muito gratificante ser promotor de justiça. Então, foi isso, esse é o nosso trabalho. Muito obrigado pela entrevista e muito obrigado a todos pela atenção. Foi um prazer.